Na infância ia sempre. Depois, na adolescência, eu deixei de ir, porque eu estava morando na casa da minha tia, ela não ia à missa jamais, eu também não ia. Eu só ia assim, quando tinha um batizado, um casamento, uma coisa. Né? Mas aquilo realmente não significava nada em termos de orientação de vida, né? Era apenas uma obrigação social. Era, como assim dizer, era um enfeite, era um adorno, né? A igreja foi acabando. Tudo lá só tinha esse negócio de teoria de libertação. Assim, não é que eu fiquei contra, eu simplesmente achei aquilo uma chatice. Isso que os caras estão fazendo não me permite conversar com Jesus Cristo. Eles estão falando de outra coisa. Eu, para conversar com Jesus Cristo, eu também não sei como é que faz, mas um dia eu vou saber. Foi assim, né? Esperando uma melhora da situação, né? Eu sempre fui católico. Fui batizado na igreja católica. Sempre acreditei naquilo. Tudo que falaram, eu acreditei. Assim dizer, eu nunca me afastei de Jesus Cristo. Nunca, nem um único dia. Muitos anos depois, eu já estava até com ela, nós fomos praticar tai chi na academia do judeu, chamado Michel Weber. E ele nos indicou a igreja do padre Miguel Pedroso, que era lá no Brás. Era uma igrejinha menor do que essa sala aqui, mas ela ficava cheia e lotava de gente até o outro lado da rua. O padre era um grande orador sacro, exorcista e milagreiro, né? E daí, pô, ligou o negócio. Falei, é isso aí que eu precisava, né? Só que daí, passam uns anos, a Cúria Metropolitana remove o padre lá para, sei lá, Jardim Cu da Mãe, você tá entendendo? Não dava mais pra gente ir, tá entendendo? E foi assim. Mas daí, nós ficamos sem a igreja materialmente, mas já estávamos na igreja de algum modo, né? Eu não vejo o catolicismo como um conjunto de doutrinas, nem como aquilo que Deus disse não é uma doutrina. O que Deus disse é a realidade material. Se você pegar as primeiras frases da Bíblia, quando Deus diz faça-se a luz, o que aconteceu? Apareceu a luz. Né? Então, tudo que Deus diz é realidade material. Este é o ponto fundamental. Não é uma doutrina que você pode comparar com outras doutrinas. Isso não faz sentido. Né? O catolicismo, para mim, não é uma doutrina. Ele é a realidade. E eu acho que o próprio Jesus entendeu assim, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ele não está falando eu sou uma ideia, eu sou uma doutrina, eu sou um professor, sou um filósofo, vou te ensinar. Ele não falou nada disso. Né? E também, a gente estudando a história dos milagres, né? Que é a coisa mais importante na história do catolicismo, você vê que isso aí, o catolicismo, não, ele não é uma doutrina, é uma verdade material, meu Deus do céu. Quando João está na cadeia e manda os amigos perguntar para Jesus, você é o Messias ou temos que esperar outro? Esse é o meu versículo predileto da Bíblia. Né? Jesus responde para eles, vão e contem para João o que vocês viram e ouviram. Não é isso? O cego que está enxergando, o paralítico que está andando, o morto que ressuscita, vão lá e contem essas coisas. Não é isso? Eu te sugiro os vídeos de um médico boliviano chamado Dr. Ricardo Castañón, que é sobre milagres eucarísticos. Assiste aquilo. Se você quer assistir isso e não for correndo para a Igreja Católica, tem um parafuso a menos. São verdades materiais que não existem em nenhuma outra religião. E no fundo eu sou materialista, mas Deus também é materialista. Né? Deus faz os milagres dele assim, de maneira que você veja com os olhos da cara. Quando Deus cura o paralítico tem a doutrina de que ele está andando ou ele está andando realmente. O catolicismo influenciou a minha filosofia no mesmo sentido que o chão que nós estamos andando influenciou. Ele faz parte do chão, você está entendendo? Ele não faz parte das minhas ideias. É isso que eu acho que falta para muito católico. Tem. Eles não entendem isso. Eles acham que o catolicismo é doutrina. Então, bom, a doutrina é um pedacinho do catolicismo. Não é isso? Mas, quando Deus diz, faça-se a luz, né? Foi a doutrina que ele fez? Não. Antes de ele criar qualquer doutrina ou ideia,
Ele criou o mundo, meu Deus do céu. Então, qual é o primeiro ensinamento de Deus? O mundo que ele criou. Agora, antes tinha outro mundo, que é o mundo dos anjos, do mundo espiritual. Está entendendo que ele também criou, não é? E tinha o mundo dele com Jesus Cristo que ele não criou, ele gerou, mas não criou. Jesus Cristo existe desde que o Pai existe. Então você tem tudo isso antes. Como é que eu vou comparar isso com a minha pobre filosofia? Isso é assunto da minha filosofia, não é parte dele, parte dela, né? Quer dizer, Jesus Cristo, o que ele fez? Ele mandou a doutrina de lá de cima ou ele veio em carne e osso, né? Andou por aqui, né? E de vez em quando aparece para um, para outro, né? Tem muita gente que, vamos dizer, esteve com Jesus. Sabe, quando eu estava no consultório, eu atendi uma pessoa, que era um senhor, 68 anos, tinha sofrido um AVC, tá? Gravíssimo, tinha ido pro CTI e teve morte cerebral. Beleza? A esposa dele ficou ao lado do leito dele durante todo o tempo, que foram mais de 3 meses. O sujeito dado com morte cerebral, né? Morte cerebral, você já sabe, né? Acabou, sem chance. O fato é que essa senhora, ela rezava todos os dias para um menino aqui do Rio de Janeiro, que tem fama de santidade, tá? O Guido Schaeffer, ok? Determinado dia, misteriosamente, o sujeito que estava em morte cerebral acorda, falando o seguinte: cadê aquele rapaz que estava comigo no aeroporto e não me deixava embarcar? Que rapaz, fulano? Falando pro paciente. Um menino, assim, assado, né? Meio branco, cabelo preto, com uma roupa toda preta. E a senhora mostra, né, a fotinho do Guido e ele fala: é esse menino mesmo? Ele não me deixava embarcar. Esse sujeito nunca desenvolveu a fé, era um sujeito que não tinha muita esperança, era um sujeito que não, né, não tinha religião, né, que fazia o bem ao próximo, né, que estava mais ali na dele mesmo. Esse sujeito morreu, né? Ele teve morte cerebral e ele ressuscitou. Né? Ressuscitou, ele voltou à vida. Né? Isso já está documentado aí. Voltou à vida. E quando ele volta com essa lembrança desse menino e volta misteriosamente pedindo, né, para conversar com o padre, para se confessar, para receber os sacramentos. E esse sujeito, que tinha uma vida, porque tinha sido fundado, ele foi concebido, ele nasceu, então essa é a origem dele. A gente pode perceber claramente que na vida desse sujeito há 2 momentos. Há uma fundação natural e uma refundação que o eleva para uma outra dignidade, através da intervenção, da oração de uma esposa fiel, que está ali, né, ao lado dele, tá? Eu percebo a história do Brasil com uma certa semelhança. Então existe uma fundação natural do Brasil, existe o pai fundador do Brasil, né? E o Brasil ele se desenvolve de modo natural, né? Sem uma identidade clara, até os nossos dias. Quando, e a história mostra isso, quando o Brasil já começa a ser invadido pelas fronteiras do internacionalismo, vai perdendo de fato as suas fronteiras, há uma ameaça clara à sua identidade, que ainda estava se desenvolvendo de modo muito natural, né? E aparece um homem comprometido, né, com a verdade, comprometido em falar mesmo, né, aquilo que ele está vendo. Esse sujeito é o Olavo de Carvalho. O que o Brasil deve para o Olavo de Carvalho? Uma segunda refundação. A vida, sim, pública do Olavo é o auge do gramscismo no Brasil. A coisa estava se fechando. Eu sei porque eu trabalhava com ele. Eu comecei a trabalhar com o Olavo, eu conheci o Olavo em 85. Eu tinha 22 aninhos. Estava fazendo faculdade ainda de jornalismo na PUC. E eu fiquei impressionada. Eu conheci na astrociência, onde ele foi dar um curso sobre ritos, ritmos e símbolos. Quando eu sentei, assisti aquela aula e comecei a entender, foi a primeira vez na minha vida que eu vi o que é inteligência e onde a inteligência é capaz de chegar.
Ele filosofava na frente da gente. E era muito empolgante. Tem uma coisa, o cara pode ser um excelente professor e ser tedioso, mas o Olavo tem um humor, né? O Olavo dizia uma frase para mim maravilhosa: o humor é sinal de inteligência. Ele tinha um humor extraordinário. Então, por mais árido que fosse o tema, entendeu? Podia ser Russell, né? Fenomenologia de Russell. Em algum momento a gente ria. Eu e o Olavo, a gente era um. A gente tinha o mesmo objetivo. O objetivo era criar o Instituto de Artes Liberais fisicamente e mudar a educação desse país. Objetivo, assim, muito modesto. Que a gente viu o resultado. E o resultado nos alunos era extraordinário. Então, eu percebi a força do que era o curso Introdução à Vida Intelectual, que é, assim, o antecessor, né, do avô do COF, mas ele acontecia dentro do Instituto de Artes Liberais. O Bruno, quando viu nós dois ali, tipo aquele exército, né, de um homem e uma menina, né, era uma menina na época, ele olhou assim: olha, nós temos que resolver aqui uma questão, porque o que vocês estão propondo é a segunda missa no Brasil. Porque o Bruno era maravilhoso, né? Vocês estão propondo a segunda missa no Brasil, temos que conversar sobre isso. Oi, Mauro. Oi, Mari, diga. Só pra avisar que eu liguei o teste. Ah, tá bom. Eu fiquei sobressaltado aqui. O que aconteceu de errado? Tá bom, tô aqui. Você já tá ao vivo? Ah, Tô. Uhum. Carreguei a página aqui. Eu só vou ajeitar a câmera um pouquinho ainda e aí eu já tá tudo certo. Tá jóia, mas tá rolando aqui. Tô conseguindo assistir, só pra você saber. Tá jóia, E então. o áudio também tá ok. Eu vou desligar a câmera, tá? Só pro pessoal. O Olavo mudou para os Estados Unidos em 2005 e ele tinha 3 empregos, ele escreveu para 3 jornais. Logo quando ele chegou, ele já começou a ser mandado embora e ficou só no Diário do Comércio. E isso fez com que a vida financeira do Olavo virasse um caos. Além disso, ele teve uma briga muito séria com o editor que ele tinha, né, das realizações dos seus livros. Então a publicação dos seus livros parou. Aí ele teve a ideia, ele falou assim: e se a gente colocasse o material todo num site e cobrasse um dinheiro para acessar? Eu falei: dá para fazer? Né? Ele falou: então faz. Aí vai chamar Seminário de Filosofia. Liguei para o Luiz Felides, né, que era um aluno do Olavo há muitos anos, desde os anos 80, que sempre mexeu com informática, computador, e era quem mais ou menos mantinha o site do Olavo. E ele é um padre, né, ortodoxo, né? Hoje eu falo, o único padre hacker que eu conheço é o Luiz Felides. E aí eu comecei a estudar programação, né, baixei tutorial na internet, e aí fiz o site. Era uma gambiarra imensa, não tinha YouTube, cara, e a gente tinha que entregar conteúdo em vídeo. Cara, era um rolo. Mas funcionou. Foi um sucesso, a gente achava assim, vai dar
umas 100 pessoas, assim, e tipo, na primeira noite, assim, a gente lançou, assim, quando eu fui ver de manhã já tinha mais de 1.000 inscritos. Aí a liberação do acesso era manual, né? Então eu ficava lá o dia inteiro, assim, liberando. Passaram-se uns 6 meses e alguém sugeriu pro Olavo no True Outspeak, né, que o Olavo fizesse um curso de filosofia. Aí o Olavo falou, pô, eu vou fazer isso. Só que eu quero fazer ao vivo. Eu quero que tenha aula ao vivo. Eu falei, meu Deus, como que transmite ao vivo pela internet? Porque a gente não tinha recursos para ter uma tecnologia boa, na verdade, né? Então o site dele era tudo feito assim, a custo zero, né? Pô, eu programei num sistema que não se pagava nada, a transmissão era feita por um site público, mas a coisa funcionou. E mesmo naquela tosquice que era, no começo, do ponto de vista técnico, foi um sucesso, porque sei lá, havia essa sede, essa demanda reprimida por aulas do Olavo. Porque o Olavo já era um fenômeno na internet, mas não tinha vídeos do Olavo, porque não tinha YouTube. Então, muita gente não sabia nem como que era a cara do Olavo. Só tinha o site dele com textos e o Orkut, onde ele escrevia muito, né, na época. Foi muito engraçado, porque na época era o Orkut ainda, a época do Orkut, e a minha mãe viu que o Silvio tinha publicado algum texto, aí ela escreveu pra ele, parabenizando ele pelo texto, e aí eles começaram a conversar, né? E aí ele acabou indo parar lá em casa. Isso em 2006. Foi a primeira vez que ele foi lá em casa. Eu lembro que eu até acho que eu era amiga dele no Orkut, mas nunca tinha falado com ele. E aí ele foi lá em casa e, assim, ele até hoje é da família, assim, ele é mais um irmão que eu tenho. Até hoje, assim, a minha mãe sempre fala que o Silvio é o filho adotivo dela. O Silvio virou meio que é da família mesmo. E se não fosse por ele, nada aconteceria. Sem ele não existiria o Coffee, né? Não tinha nada. E a gente sempre foi muito grato a ele por isso, né? Eu brinco com ele, eu chamo ele de ogro, mas... eu falo, mas você é o ogro mais legal do mundo. Que sem ele Sem ele a gente tava uivando num terreno baldio. A dobradinha ali, ele com meu pai dando as aulas e ele montando o curso, foi perfeito. E deu super certo, tá lá, o Coffee até hoje. E ele mudou muito, assim, ele tinha uma ideia do que era... Primeiro ele falou assim, o curso vai ter 5 anos. E ele tinha mais ou menos uma grade na cabeça, ele sabia por onde ele queria ir, né? Mas ele logo viu que não daria para fazer assim, o Coffee não seria uma escola, né, como uma faculdade de filosofia. O Coffee seria assim, uma ágora onde o filósofo senta e filosofa na frente das pessoas. Com o passar do tempo, o curso online de filosofia se transformou na sua principal ocupação. Veja, o Olavo, ele é um professor por natureza. O Olavo, nasceu professor. E aí ele pôde, então, voltar ao magistério, que eu acho que é onde, assim, está a vocação do Olavo e onde ele fez o estrago maior, onde ele teve um impacto muito grande. Embora hoje todo mundo lê textos do Olavo, vê o Olavo nas redes sociais, mas é ali onde ele teve esse impacto profundo, né, na consciência das pessoas. Vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. É impossível começar esta aula aqui sem comentar alguma coisa do que aconteceu em Brasília, nesse julgamento, que era para ser o julgamento de um ato do STF. O pessoal simplesmente trocou de assunto, porque discutir o STF era muito explosivo demais, era perigoso, ficaram com medo. Então, preferiram bater no mais fraco, evidentemente. Eu não quero discutir o mérito da coisa, mas analisaram como prova de algo que eu estou dizendo há muito tempo. E você se concentrar na política eleitoral sem você ter criado, vamos dizer, as bases culturais e psicológicas de uma política é perfeitamente inútil. Então, eleger um presidente da República foi apenas uma bobagem, sabe, uma frescura, né? Quer dizer, um negócio simbólico. Eu esperava ter uns 100 alunos, né, no curso, acabei tendo 7.000. Então foi um sucesso extraordinário e, na verdade, continua até hoje, porque você vê,
Quanto tempo Aristóteles estudou com Platão? 20 anos. Você precisa de uma vida, toda uma convivência com um professor, né? Na verdade, você só aprende filosofia quando você tem a amostra de um filósofo vivente que está filosofando à sua frente. Mas eu tive a chance de conviver com um filósofo de verdade, que é o padre Stanislau Laduzans. Era um homem que tinha uma formação extraordinária, além de toda a experiência sacerdotal dele, né? Você vê, ele era um amigo de infância do João Paulo II, foi enviado ao Brasil pelo próprio João Paulo II. Né? Era um projeto que o Papa tinha de tornar católicas as universidades católicas. E o padre Laduzans percebeu que isso era impossível. Então o que ele fez? Ele criou um outro departamento da PUC, que era do lado da PUC, era totalmente autônomo, ele mandava ali. E eu tive a chance de conviver com ele durante 3 anos. Conheci o padre Laduzans da seguinte maneira. Eu tinha estudado muito a obra do Mário Ferreira dos Santos e consegui fazer vamos dizer, uma visão geral da obra, estrutura geral da obra. Porque a obra dele é enormemente confusa e extensa. Eu consegui fechar a forma da coisa, né? E fui levar para ele. Daí ele me disse o seguinte: olha, eu aceito isso aqui como trabalho de conclusão do curso, mas você não fez o curso ainda, então por favor faça e no fim você apresenta isso aqui de novo, este mesmo trabalho. De maneira que eu já estava, por assim dizer, diplomado no primeiro dia que eu cheguei lá. Mas fazer o curso, de qualquer modo, foi muito bom. Não propriamente pelo conteúdo informativo que passou, que era muita coisa que eu já sabia, mas por ver o filósofo lutando com as suas próprias ideias, que é a coisa principal e que eu tento mostrar para os meus alunos todas as aulas. Eu mostro as dificuldades com as quais eu estou lidando, eu mostro os problemas, as questões, as perguntas e, evidentemente, tento respondê-las de alguma maneira. Nem sempre consigo, mas em geral consigo, né? Agora, quando o padre morreu, e aliás a morte dele foi um fenômeno extraordinário, porque ele tinha nascido na Estônia, e quando ele soube que os russos tinham ido embora da Estônia, ele foi lá visitar o país dele, e ele ficou tão feliz com a libertação do país que ele morreu. Ele teve um ataque cardíaco e morreu. O único homem que eu conheço que morreu de felicidade. Entendeu? Daí eu fui no curso, na aula seguinte, e estava lá um sujeito ensinando o Evangelho segundo Nietzsche. Então, o que Nietzsche entende do Evangelho? Porra nenhuma. Eu falei, eu não quero isso aí. E fui embora. Eu entendo a filosofia como a unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. É uma unidade meramente potencial. A unidade do conhecimento não existe, ela é impossível de ser atingida, mas nós estamos constantemente nos aproximando dela como numa assíntota, né? Quer dizer, uma curva que vai se aproximando de uma reta, mas nunca chega lá. Então é um esforço de síntese, não de todo o conhecimento existente, mas de todo o conhecimento acessível a uma dada pessoa. Se você foi isso que Platão fez, foi isso que Aristóteles fez, foi isso que Sócrates fez, né? Com os conhecimentos disponíveis na sua época, que não são os mesmos da nossa época. Hoje você tem que levar em conta muita coisa das ciências naturais que não existia na época, muita coisa das próprias ciências sociais que também não existiam, e sobretudo, vamos dizer, da ciência histórica. A ciência histórica, desde o século XIX até hoje, e eu acho que foi a ciência que mais progrediu, né? Tudo isso forma o conjunto de um problema que é o seguinte: qual é a forma de tudo isso, né? Quer dizer, qual é o princípio de unidade por trás de tudo isso? Esse princípio de unidade, como eu te disse, é inalcançável, mas ele é o ideal que nos orienta. E essa unidade do conhecimento, tal como você a alcança, ela molda a unidade da sua consciência. Ou seja, você tem que prestar satisfação pessoal ao conhecimento que você adquiriu. No sentido que dizia o Platão, verdade conhecida é verdade obedecida. Quer dizer, na medida que eu cheguei a conhecer algo, eu tenho que, na minha vida, na minha conduta, eu tenho que levar isso em conta, eu não posso esquecer. Não posso dizer uma coisa hoje e amanhã agir como se eu não soubesse daquilo. Claro, a não ser que haja um esquecimento involuntário, isso pode acontecer, né? Mas você tem que ser responsável pelo que você diz, não só responsável na vida intelectual e na sua obra escrita, mas responsável na sua vida real. Depois, eu estudando ali a obra do Maquiavel, eu vi que ao longo da vida do Maquiavel
Maquiavel dizia uma coisa e 3 dias depois dizia o contrário. Ele não se lembrava do que tinha escrito, ele não é responsável pelo que disse. Claro que todos nós temos o direito de errar e de mudar de opinião, mas nós temos que reconhecer que mudamos de opinião. Falar, ó, ontem eu disse isso, estava errado, eu hoje acho que tinha assim. Mas você simplesmente mudar como se não tivesse acontecido nada, essa é coisa de moleque, não é coisa de filósofo, né? Isso você não vê, por exemplo, um Aristóteles ou um Platão fazer, jamais. Você não vê um Leibniz fazer uma coisa dessa. Você não vê um Schelling fazer uma coisa dessa. A vida de Schelling é muito interessante, porque ele mudou de opinião pelo menos 3 vezes. Ele tem 4 filosofias diferentes, né? Mas ele dizia, olha, estava errado, vamos começar de novo, né? Outro que deu exemplo disso, Eric Wegelin começou uma história das ideias políticas. Quando chegou no 8º volume, ele disse, epa, não existem ideias políticas. Então começou outro negócio completamente diferente, que também deu errado, ele ia começar de novo. É assim, a vida inteira, são vários começos, né? O cara se corrigindo o tempo todo. Isso o que é? A luta pela unidade do conhecimento, a unidade da consciência e vice-versa. É isto que eu quero exemplificar para os meus alunos, para que eles aprendam a fazer a mesma coisa. Quer dizer, você ensina não dando a fórmula, mas exemplificando, mostrando como se faz. Tem um livro que me impressionou muito, que chama-se Platão como Educador, do historiador da filosofia alemão Julius Stenzel, né? Então ele mostra que Platão entendia a filosofia eminentemente como educação. Ou seja, a finalidade da filosofia não é criar uma doutrina, é criar filósofos, é criar pessoas capazes de continuar esse trabalho, está entendendo? Então eu vejo muito mais onde está a minha obra. Minha obra está mais nos meus alunos do que nos meus escritos. Os escritos são apenas instrumentos auxiliares que eu inventei. O COF é a minha obra, tá entendendo? Tudo que eu fiz é em função do COF, quer dizer, o curso é o centro de tudo, né? Os livros, apostilas e curso avulso são apenas complementos ou instrumentos. A minha obra são os meus alunos. É isso que eu fiz. Como a obra de Platão, filosofia para Platão é educação. E para mim também, né? Tenho muito orgulho disso aí. Eu fico muito feliz, fico muito grato a Deus por ter me dado essa oportunidade. E eu não posso negar uma certa vaidade. Eu sou um baita professor, pô, cá entre nós. Eu sei ensinar, está funcionando, né? Porque não adianta assim, o professor que diz, ensino, mas eles não aprendem nada. Então você não é um professor, você está apenas falando, né? Quer dizer, você tem que transmitir algo que vem, sabe, do fundo, vem da sua alma. Não é um ensinamento, é uma força que vem de você e se impregna nos alunos. Eles adquirem essa força, adquirem essa autoconfiança. Não autoconfiança idiota, mas confiança no poder do espírito, né? A confiança no poder do espírito é a primeira condição da investigação filosófica. E é mesmo. Se você não acredita que você pode saber uma coisa, você não vai tentar saber. O Olavo não quer mudar ninguém. E é exatamente por isso que ele muda. Ele não vai falar para você como ele enxerga as coisas, porque ele quer que você enxergue tal como ele está vendo. Ele simplesmente te fala como ele está vendo isso. E por que ele está vendo isso. Isso causa um encantamento enorme. Essa atração que ele provoca em nós pela verdade e pelo bem é fruto da vida dele. Mas qual vida? Não é a vida intelectual. A vida intelectual do professor é uma ferramenta que ele utiliza. O que faz o professor levar as pessoas para Deus é o sofrimento que ele carrega sozinho, que só ele sabe, todos os dias. Essa experiência que ele tem com Cristo, com nosso Senhor, de conhecer as próprias fraquezas, as próprias misérias, amá-las e saber utilizá-las a serviço do sumo bem e da verdade. Ele se vê como um escravo da verdade. Ele poderia muito bem chegar e falar assim, agora eu não quero mais falar mais nada, vou cuidar da minha vida, não vou mais me incomodar. Ele está sempre incomodado em querer ajudar. Fora aquilo que eu vou deixar para o dia do juízo final, né? A lista de pessoas que o professor Olavo já ajudou, que ninguém conhece. Poucos conhecem. Não é Platão, não é Aristóteles, não é Tomás de Aquino saindo pela boca do professor Olavo ou alguma percepção dele da realidade que acaba provocando nas pessoas um desejo de querer conhecer a Cristo. É a relação dele com Cristo que faz isso. Eu só tenho a agradecer a Deus por ele ter entrado na minha vida. Eles terem entrado na minha vida. O Pedro ter entrado na minha vida. A Leila ter entrado na minha vida.
a referência de família que eu tenho é eles. O que eu quero para minha família é o que eu tive deles. E o que eu acho que os meus filhos vão ter é isso, porque é a família. Eu sempre repito que o Olavo me salvou. De todas as formas ele me salvou. Não só aqui materialmente, do que é matéria, do que eu estou vendo, mas espiritualmente, que é o que importa. Eu não sei o que seria da minha vida se Olavo não me conduzisse, se ele não tivesse me conduzido ao meu reencontro com Deus.